Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Free Podcast. Hoje nós vamos mergulhar em uma conversa que transcende o digital, explorando a essência, o autoconhecimento, propósito e transformação humana. A nossa entrevistada de hoje é Carol Sena. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Yuri? Tudo jóia. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente, aqui participando do Free Podcast. Tudo jóia? Tô adorando já. O Um- papo prévio já estava ótimo. Então tá bom. Carol, houve um momento em sua vida que você se sentiu que sua missão ia muito além do que você imaginava. Conta um pouco pra gente sobre isso. Olha, eu diria que teve um momento, mas tem uma coisa engraçada que eu tenho essa sensação até hoje, assim. Teve um momento que foi quando eu conheci não, comecei a namorar o Uhum. meu marido, que é meu sócio também. E a gente fez uma viagem de carro e tal, uma viagem de 6, 7 horas de carro para Rio, São Paulo. E a gente teve umas 10 ideias ali de negócios e empresas, e cada uma mais interessante que a outra. A gente já trabalhava junto, a gente tinha trabalhado junto numa, numa empresa, estava numa outra trabalhando junto com também o meu outro sócio. Na empresa somos três sócios. A gente começou a namorar, fez essa viagem, e na viagem a gente teve várias ideias, e quando voltou a gente chamou esse, que é o nosso outro sócio, para contar e para escolher ali o que a gente ia fazer, e começou aquele fervor. E foi interessante, por que esse foi um momento marcante? Porque eu sempre tive muitas ideias. Desde garota, assim, já tive Uhum. milhões de ideias de empreendimentos, e eu nunca ia para frente. Parece que quando a gente se encontrou assim e se uniu nessa química também intelectual, eu tive essa sensação de, nossa, deu aquela sensação de que eu podia fazer tudo. Eu acho que essa sensação de ter um apoio e ter quem pense como você, quem construa coisas alinhadas à sua visão, me deu essa sensação de que podia ir além. E aí eu falo que isso, eu tenho essa sensação até hoje, porque quando a gente começa a trabalhar junto, hoje cada um tem suas equipes e toca no dia a dia da empresa áreas diferentes, mas quando a gente senta para trabalhar junto, dá essa empolgação. De Uhum. novo, a gente começa, não, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí já, o negócio já fica maior do que a gente tinha imaginado, então tem essa sensação de além sempre que a gente está junto. Mas antes, igual você falou, que foi fazer uma viagem e foi fluindo várias ideias. Mas antes, você já era desse segmento, no caso de tanto como empreendedor e tudo, ou o que você fazia antes? Mudou totalmente? Não, eu trabalhava com marketing, né? Eu sou formada em Hum. comunicação social. Eu trabalhava numa empresa de. A gente trabalhava numa empresa digital, eu era gerente de marketing. Eu me tornei gerente de marketing muito nova. Ele também se tornou gerente novo. E a gente. Então, quando a gente montou, né? Teve a ideia, começou a montar o nosso negócio. E a gente até anunciou que ia sair da empresa que a gente trabalhava para tocar esse negócio. Vários parceiros da empresa procuraram a gente porque conhecia a gente da empresa para fazer algum projeto com eles. E a gente acabou montando também uma agência. Então, além do Personário, que é a nossa empresa até hoje, a gente montou uma agência de publicidade que foi quem custeou a nossa vida enquanto a gente estava elaborando e criando o Personário. A gente tocava projetos para outras empresas. Então, a transição foi tranquila no sentido de que eu trabalhava com marketing, continuei trabalhando com Uhum. marketing, e dentro da empresa, a empresa nasceu com três sócios que faziam tudo. Eu, o meu marido e o meu outro sócio, que é o Bruno e o Daniel, e cada um com a sua expertise. O Bruno com tecnologia, o Daniel com arquitetura de informação, design, e eu com comunicação. A gente fazia tudo de cabo a rabo na empresa. Então a gente não só idealizava essa transição, a gente idealizava e ia lá fazer, a gente era muito executor. Então não Uhum. teve na época, uma mudança muito grande das funções ao longo do tempo. Isso mudou, né? Ao longo do tempo a gente ainda tem equipes tocando esse dia a dia de marketing, de design, de outras coisas, mas eu também fiz uma transição de passar a ser alguém que entendia dos temas que a gente aborda no personagem, na empresa, e também me tornei alguém que atua diretamente ajudando o público no setor que a gente trabalha. Então, eu saí da posição de ser alguém que está, digamos assim, no back-office. Eu Uhum. tenho essa função também, mas eu comecei a atuar muito mais direto com o público do personagem também. Dando curso,
conduzindo meditação, fazendo práticas diretamente com o público, e aí eu tive uma transição, uma mini transição de carreira, mas é uma transição que um pé estava lá, outro cá, Sim, ainda tem as funções executivas. Antes de todo esse reconhecimento que vocês têm hoje, você lembra de algum dos momentos mais desafiadores? Antes do atual, né? Isso. Olha, eu acho que empreender é um desafio constante, assim. Eu sinto eu tenho essa sensação de desafio até hoje. Eu não diria que hoje a gente está nadando de braçada, porque o mercado está sempre mudando. Quando você está no digital, talvez em outros mercados também sejam assim, mas quando você está no digital, né, e a gente começou um digital ainda muito cru no Brasil, digamos assim, a gente pega muitas mudanças de mercado. A gente pegou o mercado, a tela diminuindo, né? A gente começou, todo mundo usava site no computador, daqui a pouco os computadores começaram a ficar menores, daqui a pouco começou a ter tablet, aí teve o advento dos smartphones, você tem que se adaptar. O Google virou o que virou. A gente, quando começou, a gente recebeu aquele convite para o Gmail, que era aqueles convites que eram enviados pontualmente, nem todo mundo podia ter Gmail. Então a gente viu o Orkut nascer e morrer. A gente são 22 anos de história, então a gente viu muita coisa nascer e morrer e uma mudança constante. Então eu sinto que são desafios constantes a cada mudança de mercado que a gente tem que se adaptar para estar na crista da onda, continuar fazendo o que você faz, continuar com a sua missão, qual o propósito, mas ainda assim se adaptar às novas tecnologias. Agora a gente tem IA, né? Então eu acho que é um desafio constante. Eu não diria que teve um momento, assim, sabe, mais desafiador. As mudanças são, e no mundo digital as mudanças são muito rápidas, né? Então você não pode deixar de se atualizar dia nenhum. Não. Que eu acho isso muito doido, a pessoa conseguir, de fato, entender isso tudo. Porque às vezes você está mexendo no Instagram agora, de repente o Instagram já mudou. Exatamente. A forma de... E você tem que estar por dentro disso tudo, o tempo todo. Não pode dar uma brecha ali, porque senão você já como é que fala? Perde o... Como é que eu... Me fugiu a palavra. Você perde o timing. O timing, exatamente. Você perde o timing. E isso é muito delicado, porque você tem que ter um constante discernimento entre o que você vai apostar e o que você vai esperar para ver. Porque da mesma forma que você tem que estar informado de tudo, tem algumas coisas que você vai olhar e vai falar assim, isso não tem... Que nem parte financeira, não tem lastro. Isso aí tem alguma coisa estranha, isso não vai pegar. E é um exercício constante. Então, por exemplo, eu lembro de uma época que pegaram as comunidades virtuais. Então, todo site tinha sua própria comunidade virtual, e isso foi uma febre. E depois vieram as redes sociais e acabaram as comunidades dos sites, né? Você hoje não entra na comunidade do jornal X ou do Y, você entra na rede social daquele veículo, né? Do perfil daquele veículo na rede social. Então, saber você tem que estar o tempo todo entendendo o que está acontecendo, tendo domínio do que está acontecendo e tendo muito discernimento para saber o que você vai fazer e o que você vai esperar para ver o que vai acontecer, sabe? É delicado, ele é pontual. A gente sabe que aqui eu estou falando do Brasil porque eu sei que aqui ser empreendedor aqui é uma coisa complexa, muito difícil, né? Mas essa questão do empreendedorismo hoje, de fato é uma montanha russa, porque são altos e baixos o tempo todo e meio que você vive naquela adrenalina no empreendedorismo do Brasil, é meio que assim. E esse processo todo, o que ele te ensinou como pessoa que você é hoje, porque deve ter passado por vários altos e baixos e tudo, como pessoa, e também o que ele te ensinou no lado financeiro, você a lidar com o lado financeiro e como pessoa que você é hoje? Olha, como pessoa, eu acho que é você não romantizar nada. Então, antes da gente empreender, as pessoas falam muito assim, ai, que bom que você começou seu negócio, você vai trabalhar para você mesmo. Ou então, quando você fala, estou empreendendo, eu comecei, ai, que bom, você não vai ter chefe. E aí você vê que é muito mais difícil não ter chefe, porque todas as decisões estão na sua conta, a responsabilidade sobre a vida das pessoas, sobre a vida de quem é seu cliente, sobre a vida de quem trabalha, né, com você. Todas as decisões você está ali estão na sua mão.
E você trabalha 24 horas, 24/7, assim, não tem um momento, não tem férias. Eu tô sempre pensando, sempre você tá viajando de férias, você vê um negócio e fala, nossa, tem isso aqui. Acontece, alguém te manda uma mensagem, um empreendedor é como ter um filho. Junto vou tirar férias do meu filho. Você pode até viajar sozinho, mas tua cabeça vai tá lá. Então, eu acho que as pessoas romantizam muito o empreendedorismo e romantizam as coisas. Então, estão vendo um perfil na rede social, acho que a vida daquela pessoa é perfeita, mesmo que diga, a vida de ninguém é perfeita, mas no fundo acha que aquela pessoa não tem problema. Então, qualquer coisa que a gente veja e que pareça bom demais, tem algum nível de romantismo que a gente está colocando, que não é verdade nua e crua daquela realidade. Então, empreender me trouxe uma realidade nua e crua do que é ter uma empresa, do que é estar todo dia ali. Aí eu olho qualquer situação com um pouco mais de realismo, assim, não deve ser Não é, bem isso aí, sabe? Então, acho é, que como pessoa me ensinou isso. Como na parte financeira, eu acho que o maior, até porque a gente não tem investidor, né? Nunca teve investidor, em 22 anos de história a gente sempre reinvestiu no personagem, reinvestiu em tudo que a gente fez foi com o próprio lucro da empresa, reinvestindo na empresa. Eu acho que o maior aprendizado é você manter a sua saúde financeira constante. O que é isso? Então, muitas vezes a pessoa, que é empreendedor, ou a pessoa na vida dela tem uma ideia muito boa, quer captar um fundo, quer captar um investimento, quer captar um empréstimo para realizar aquilo, porque está apaixonado, porque está romantizando, mas não faz toda a conta de como é que aquele retorno vai acontecer. Quando a gente está falando de captar um investidor, o investidor vai fazer essa conta e não vai investir se não. Ele já tem essa maturidade. Mas quando alguém começa, muitas vezes pega o empréstimo, vende alguma coisa da própria casa, vende a própria casa para investir, você precisa ter as decisões muito pautadas em dados e muito pautadas em projeções financeiras para você dar os seus passos. Porque é muito fácil você se apegar, ainda mais empreendendo, a uma ideia e achar a ideia maravilhosa, mas não botar na ponta do lápis o que ela vai, como é que ela vai se pagar. E no final das contas tudo tem que se pagar. O que a gente vê hoje no mercado digital também das grandes empresas com grandes investimentos como Google, Facebook, a própria Disney, a gente vê grandes investimentos, contratações, ação sobe, ação desce, daqui a pouco corta um volume absurdo de pessoas porque aquele movimento não tinha um lastro, aquele movimento não tinha uma rentabilidade esperada. Quando você é grande, você tem uma estrutura de mercado para te suportar investidores, etc. É uma história. Quando você não tem, é outra. Então, essa maturidade, essa projeção na ponta do lápis do que você vai fazer, de quanto você espera ter de retorno, na vida pessoal e na empresa é fundamental. A sensação que eu tenho é que a grande maioria das pessoas só trabalham alavancadas o tempo Sim. todo, né? Então, de fato, passa a ser aquela montanha russa, né? Porque quando você trabalha muito alavancado, pode dar muito certo. Sim. Mas qualquer imprevisto que tiver também, a chance de você cair é muito grande, né? Porque então, não tem uma base ali, né? não tem, na verdade, não existe muita saúde financeira. Você está alavancado o tempo todo, deu errado, acabou. Sim. Né? É isso. E eu acredito que aqui no Brasil a maioria das pessoas trabalham assim, devido à margem de tudo que a gente trabalha muito pequeno, então nunca tem caixa. Então as pessoas sempre trabalham alavancado pelo banco ou outra coisa, né? Sim, os encargos, né, são muito pesados. Muito pesados. Assim, então o custo para você montar qualquer coisa é muito alta e a margem acaba ficando, né, pesada, você não consegue sair. Aí você vai e pega empréstimo. Mas aí, naquela que você pegou empréstimo, você de repente não fez a conta se você ia conseguir, né, ter o seu fluxo de caixa, fazer o giro com a rentabilidade, com a margem do negócio e ainda pagar o teu empréstimo. Então, aí quebra, né? Um ano. E no início da pandemia nós vimos isso, Sim. que com 2 meses de pandemia, muitas portas já estavam fechando, porque não aguentaria mais do que isso, né? Não tinha caixa, né? A gente falando desse mundo digital, né, que a sua vida hoje está no digital, né? Por mais que essa conexão digital do povo hoje, tudo tá na internet, tudo, mas eu noto também o outro lado, eu queria saber se você nota isso também. As pessoas parecem que estão cada dia mais desconectadas de si mesmas. Sim.
né? Você nota isso também no seu dia a dia? Muito, muito. Isso é até uma das coisas que, quando você perguntou, né, do que esse desejo de ter um impacto, né, no mundo, né, esse é um desejo que eu tenho muito grande. Eu vejo, a gente vive hoje uma epidemia de saúde mental, de problemas de saúde mental e emocional, né? A gente tem uma epidemia de estresse, de ansiedade, de depressão. E eu não estou falando assim da boca para fora. São estudos da Organização Mundial de Saúde, estudos dados do Brasil. São Paulo é uma das maiores cidades, das cidades com maior transtorno de ansiedade do mundo. Então a gente tem um quadro de saúde mental e emocional muito grave. Isso acontece por uma vida que está desconectada de si, né? Então as pessoas começam a viver no automático, começam a viver buscando algo que muitas vezes não está alinhado a quem elas são de verdade. Quando elas alcançam, é meio vazio, porque no fundo não era o que você queria tanto. Então vou dar um exemplo próprio, que aí eu posso, não estou falando de ninguém. Eu nova, jovem, eu tinha sonho de fazer aqueles processos de trainee, ir para uma grande empresa. E hoje eu vejo, eu falava que, nossa, morar perto da natureza, morar em cidade pequena, não, eu sou cosmopolita. E isso era tudo uma construção social, que não tem nada a ver comigo. Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, eu vi que não tinha nada a ver comigo, que eu estava repetindo padrões. Se eu tivesse seguido esse caminho, como muitas pessoas seguem caminhos que são construídos de fora, na hora que você está lá realizando, dá um vazio, né? E aí você entra nesse fluxo de correr atrás do rabo, de tentar alcançar algo, mas não preenche o vazio e você fala, não, é aquela outra coisa, então eu tenho que ter mais dinheiro, porque na realidade não é a casa, é a casa com aquela viagem pro exterior que eu vi ontem no Instagram, que fulano fez. E aí você começa a buscar aquilo e você vai se deteriorando por dentro, porque nada tá te preenchendo. Só que você tá trabalhando não sei quantas horas por dia, aí vem um burnout, aí vem o processo de ansiedade de não conseguir alcançar alguma coisa. Então, as pessoas estão, eu acabei falando mais, não sei se eu te respondi, as pessoas estão pautando muito os seus desejos, os seus sonhos, as suas ações naquilo que elas estão vendo fora. Seja num filme, seja nas redes sociais, seja no comportamento coletivo, estão criando desejos a partir do externo. E isso está gerando internamente um vazio, uma desconexão que muitas vezes vai cobrar a conta lá na frente, né? Vai cobrar depois que a saúde mental e emocional já degringolou, digamos assim. Isso daí que você falou eu acho interessante, porque essa questão de rede social, eu noto também que as pessoas, de fato, elas vivem por comparações. Sim. Então, quer dizer, uma pessoa que... Não precisa citar nomes, mas que eu sou muito fã da fulano de tal, que é influencer. Então, meio que ela fica se comparando, e nem que tudo que aquela influencer coloca ali é verdade, mas o que ela vê é aquilo ali, então ela quer sempre mais, mais, mais e mais, e de fato nunca chega a lugar nenhum, né? A verdade é essa. Sim. Eu vi uma vez o dono da CIMED até falando sobre isso, que ele queria ter carro, queria ter casa e tal, e depois que ele teve condições e tal, que ele teve tudo, viu que não era nada disso. Ele estava infeliz do mesmo jeito. Aí entra nesse processo que talvez seria um processo espiritual dele mesmo, né? Sim. De tratar mais a cabeça. Não era nada de dinheiro. Dinheiro ele conseguiu tudo. Sim. Mas ao mesmo tempo o cara é infeliz. E aí eu acho que é quando a queda é maior, sabe? É quando vem... Porque pode parecer até negativo falar isso, porque assim, quem tá ali e não tá alcançando, né? Uma pessoa que tá com um desafio financeiro real, um problema de saúde, ela também passa por desafios de saúde mental e emocional. Então, uma pessoa que tá com dificuldade do próprio sustento, né? Tá com um ente querido doente, ela tá ali com uma situação e que ela tá tendo que lidar e pode estar desgastando emocionalmente e mentalmente. Mas a pessoa que vai conquistando as coisas e continua sentindo mal, como se estivesse lidando com um problema real, né? Nada preenche, eu acho a queda até maior, porque aí parece que você não tem para onde ir. Então, quando a pessoa tá ali, eu tô ralando para conseguir comprar minha casa própria. Ela pode estar ali desgastada, ela pode estar ali num burnout, ela pode estar vivendo tudo isso. Mas parece que aquele norte ainda sustenta. Quando a pessoa vai lá, conquista e continua se sentindo como ela sempre se sentiu, ela fala assim, e aí agora? Eu já conquistei? Então não era isso, era outra coisa. Eu falo,
aí é que parece que a queda é maior, sabe? É. Fala assim, nossa, eu não tava nisso. E aí também tem uma necessidade de ressignificar todo o caminho. Porque quando a pessoa se dá conta que não era isso, ela fala, nossa, eu perdi um tempo da minha vida buscando isso, não era. Então também Uhum. tem todo esse processo, sabe? Das pessoas também que eu vejo, assim. E isso hoje é uma das coisas que mais te preocupa em falar de ser humano nas redes sociais e tudo? São essas questões aí? Sim, eu tenho um profundo desejo de reduzir esses números, assim, é uma coisa que eu já falo lá com a equipe do Personare, que eu já falo no dia a dia de trabalho há muito tempo, assim. Quando eu vejo esses números, porque assim, eu sou uma pessoa eu amo a vida. Eu sou. Tenho muitas coisas no meu mapa astral em Sagitário. Eu não sou sagitariana, mas eu tenho muitas coisas em Sagitário, porque Sagitário gosta de curtir a vida. Eu acho que a vida é incrível. Então, ver as pessoas num planeta, né, tão bacana, que tem tanta coisa legal, vivendo nessas condições é algo que me toca profundamente. Então, eu tenho muito desejo de ver esses índices. Assim, olha, a gente conseguiu reduzir a taxa de estresse no Brasil de tal para tal, a gente conseguiu reduzir o índice de ansiedade nesse perfil de público dessa forma. Essa é uma coisa que me motiva muito, de ver as pessoas vivendo o que elas vieram viver, né? A gente está aqui para construir uma história, para viver um propósito, não para a gente estar não pra gente estar sofrendo. Não que quem Sim, esteja sofrendo tem que se sentir culpado, não. É uma condição que a pessoa está, ela tem que cuidar, mas não deveria ser assim. Então, sim. meu desejo é de, sabe, movimentar e ajudar as pessoas a saírem desse estado. Como você consegue equilibrar estratégia e espiritualidade no seu dia a dia? Equilibrar, eu acho que não é um equilíbrio, é uma mescla, assim, é uma rotina em que eu vivo minhas práticas de espiritualidade, minhas práticas de autoconhecimento, meditação, acordo de manhã, medito todos os dias, pratico yoga, faço esporte, faço exercício físico, assim, a alimentação saudável é super inserida, eu sou muito ligada, tanto que uma dos cursos que eu dou é de alimentação, é super inserido na minha vida. E aí nisso, naturalmente, você tem caminhos que vêm de forma intuitiva. E aí o que eu procuro, que aí eu acho que a pergunta vem muito nesse sentido, como é que eu equilibro, né? Eu tenho a intuição de que o caminho é por ali. A equipe do personagem brinca comigo que eu falo, me veio. Eu tava meditando, aí me veio uma ideia, elas falam, me veio da onde, Carol? Elas brincam assim. Então me veio uma ideia, aí eu tento depois pautar a ideia em dados, né? Então, é para aquele caminho. Então, o que o mercado, você fazer uma busca para ver o volume de público desse segmento de mercado, o interesse das pessoas nesse assunto, ou eu faço esse movimento, ou eu trabalho com a minha equipe para que eles tragam esses dados e a gente consiga alinhar uma coisa que é uma intuição com dados que falem, entendi por que essa intuição veio, para não ficar só no âmbito, né, do etéreo e trazer Uhum. para o prático também. É um caminho que eu tento fazer. E aí é muito fácil porque meus sócios são muito práticos, né? Eles têm um perfil bem diferente do meu, então a gente se complementa muito nisso. Eles vão naturalmente por esse lado, tanto que durante muitos anos eu tive que falar, eu não sei, mas eu acho que é por ali, eu tô sentindo que é por ali. Hoje em dia, quando eu falo que eu tô sentindo, eles falam, tá bom, então vamos estudar. Pega o seu sentimento É, e joga numa realidade para analisar, né? exatamente, exatamente. Mas isso é muito bom, né? Você ter sócio. De fato, eu acho que o ideal do sócio, igual as pessoas costumam falar, mas o meu sócio é muito diferente. Eu acho isso totalmente interessante. Claro, Sim, pro lado sim. bom da situação, não é o diferente que vai fazer tudo errado. Porque são visões diferentes que às vezes elas vão se juntar as ideias e é onde vai fazer uma coisa de bastante sucesso, Total, as né? pessoas têm que se complementar. É, verdade. Não é fácil, né? Porque quando a pessoa é diferente, vocês vão ter visões diferentes. Mas se você entende que essa visão é para o melhor, para justamente você ter uma visão 360 de algo, Uhum. é muito melhor. Eu vi uma palestra uma vez do Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, né? Ele foi aquele que fez a migração de uma Nova York anos 80 com Times Square, com vários, né, desafios de segurança e etc. Era uma cidade super perigosa e ele conduziu essa transição para o Nova York que a gente vê hoje, viu na década de 90 com muito mais segurança e tal. Eu vi uma palestra dele em que ele falou, eu acho que ele é republicano, e ele falou que fez questão de montar o governo dele com 50% a 50%. 50% democrata e 50% republicano. Apesar dele ser republicano, acho que é republicano.
porque ele queria ter a visão do todo. E eu achei isso incrível, eu achei isso uma visão. Normalmente, né, político coloca logo o seu time. E Sim. ele quis garantir que ele estava vendo os dois lados de uma situação. Eu acho que isso faz uma sociedade também ajuda Acaba que muito. ele vai, de certa forma, tentar atender todos, né? Sim, Né? Porque, sim. assim, ele vai pegar tudo quanto é tipo de público e ali ele tem os dois lados para tentar entender a necessidade das pessoas e Sim, tudo. total. Em algum momento de sua jornada, você já sentiu medo de não conseguir sustentar seus projetos ou sonhos? Sim, sempre, tenho até hoje. Sério? Eu acho que o medo está sempre junto da gente. O medo ele é um mecanismo de sobrevivência do ser humano, né? Ele é que nem a dor. Minha filha perguntou para mim, mãe, por que a gente sente dor? Por que não machuca e não acontece nada? Eu falei, porque a gente precisa saber que aquilo é perigoso. Se a gente não sentir na pele, a gente não vai parar de fazer, né? Se a gente não sentir uma dor, a gente podia uma faca entrar e acabar com a gente não tá sentindo. Eu acho que o medo ele é um mecanismo, é uma proteção. O medo é uma forma, ele pode dar errado, pode dar errado. E você tem que saber dialogar com o seu medo e ouvir o seu medo e ver onde que é uma intuição, falar realmente esse caminho não tá legal, ou onde não, é só o meu medo. Eu tenho até uma frase, é só medo. Eu tenho ensinado isso para os meus filhos, é só o meu medo falando. Eu não vou dar ouvidos, ou vou dar ouvidos, vou ver se tem um caminho terapêutico, um processo terapêutico, da onde que está vindo esse medo? É alguma coisa de infância? Eu já vou logo para terapia. É alguma coisa de infância, um trauma? O que aconteceu para isso aqui tá me dando medo? Ou tá me dando uma preocupação? Então a preocupação com a sustentabilidade de uma empresa, de um negócio que tem equipe, que tem sócios, ou que tem parceiros, que impacto público ela é constante. Sempre essa atenção, sempre essa atenção, né? Não necessariamente tensão, mas sempre essa atenção. E às vezes até de fato o medo parece que te faz. Às vezes você até fica mais uma pessoa que desafia mais, né? As dificuldades, porque o medo quando te gera aquele medo, você na mesma hora não, você quer Agora que eu fazer e mostrar o contrário. agora Então que é o aquilo vira um momento. desafio mesmo e tal, e às vezes faz com que as coisas fluam até melhor, né? Sim, sim. Você vai agora eu vou fazer isso negócio certo. É verdade. E qual foi a transformação mais marcante que eu falo de pessoas que você já testemunhou? Tem alguma que você pode falar pra gente? Posso? Olha, eu acho que transformação foram muitas, mas eu tenho um caso que aconteceu no Personari que foi muito incrível, que depois de um vídeo que a gente lançou um vídeo que era parte de uma campanha publicitária e era um vídeo, uma mensagem, ele passava uma mensagem sobre as pessoas, né? Ele falava que tudo começa por um ponto dentro da gente, ele tinha várias imagens e tal. Foi um vídeo antes das redes sociais, ele viralizou, as pessoas encaminhavam por e-mail, e, enfim, antes desse processo atual. E uma pessoa depois relatou pra gente, mandou um e-mail pra empresa falando que tinha desistido de fazer um aborto ao ver o vídeo. E eu achei isso incrível, assim, eu tive a dimensão do que a gente estava fazendo, porque às vezes você acha que a pessoa está consumindo, né, um serviço do personagem, ou às vezes até por entretenimento, curiosidade, para se entender, para tomar uma decisão do dia a dia, para se conhecer melhor, no processo de autoconhecimento. Quando a pessoa fala, não, eu desisti de fazer um aborto, eu tive a dimensão do tipo de decisão que as pessoas estavam tendo com o nosso conteúdo. Então isso foi para mim foi bem marcante, assim. E mais recentemente eu presenciei uma pessoa que até trabalhava com a gente, super workaholic, um drive profissional muito grande, viveu um processo de autoconhecimento muito grande trabalhando no personagem e engravidou e quando teve filho decidiu parar de trabalhar para se dedicar à maternidade. Era aquela pessoa que você nunca imaginaria. Você ia imaginar ela voltando com 3 meses, não querendo cumprir a licença maternidade inteira. Então quando ela falou assim, olha Carol, ela, antes de voltar da licença, ela pediu demissão e quis viver aquilo, eu falei, nossa, olha o poder de você se conhecer e você não tá buscando fora o que a gente estava falando antes, né? De repente, ela podia se botar uma pressão de seguir naquele caminho profissional e ela entendeu que falou assim, não, eu quero viver eu quero muito me dedicar à maternidade. Vai ter um prazo, não vai ser para sempre, tem um tempo. E ela falava uma frase que eu acho muito interessante.
você vai ter todo o tempo do mundo, mas a infância dura 12 anos, né? É, Você não tem como mudar o tempo da infância. Então ela queria estar muito presente. Eu achei isso incrível. isso é bem bacana. A gente até comentou um pouco antes sobre isso, né? Que dessa importância. E realmente os filhos, a partir de 12 anos, tendem a ficar um pouco mais afastado e tudo. Sim. Pô, se você puder aproveitar. Até lá, né? Pô, é a Formar essa melhor base, coisa que né? tem. É, muito bom. Na sua visão, qual o maior erro que você acha que as pessoas cometem por ficar buscando validação na internet o tempo todo? Validação das outras pessoas, né, no caso. Olha, o maior erro é aquilo que a gente falou, você se perde de você, né? E quando você se perde, se eu tô buscando validação, o meu poder está no outro. O meu poder Uhum. não está mais em mim. Então eu estou fazendo aquilo para que o outro me dê um selo de qualidade, né? Eu vi um dado interessante outro dia que as pessoas, um dos maiores usos de imagem de IA é a pessoa criar uma imagem de que ela estava num lugar de viagem, etc e tal, para postar nas redes sociais. Então ela usa a IA para criar uma imagem dela na Torre Eiffel. E eu falei, gente, como as pessoas estão Loucura, né, uma cara? loucura, porque assim, é realmente para alguém dizer, nossa, olha como tá bem, ela não conhece aquele lugar, ela não teve aquela experiência mais legal de viajar, para uma pessoa que adora viajar, é viver a experiência de estar naquele lugar. Então, eu acho que o maior risco de você buscar validação é de você viver aquilo que a gente falou, uma vida que não é sua. E a vida tem prazo também. A vida vai passar, e com a aceleração que a gente está vivendo, a vida está passando cada vez mais rápido. Então, quanto tempo da sua vida, da vida dessa pessoa, ela está perdendo sem viver o que realmente vai dar alegria para ela, o que realmente vai fazer o olho dela brilhar, só para alguém dizer, olha como isso é legal. Aí aquela pessoa falou, aí você vai querer o quê? Que a outra pessoa fale, que a outra também. No final é infinito. Né? Você vai querer o quê? Que todas as pessoas do mundo validem que você é legal? E eu vi um rapaz falando uma coisa outro dia na internet que tem muito a ver com isso. É, ele falando que o Charlie Chaplin foi participar de um concurso de, de quem um concurso de pessoas imitando Charlie Chaplin. Mas tipo sósias, né, e tal. E o próprio Charlie Chaplin foi e ficou em terceiro lugar. Aí quer dizer, quando você espera a validação dos outros, você tá ferrado. É, Se o próprio cara não conseguiu ter a validação, né? Isso é muito doido, isso né? é sensacional, né? É. Por que isso? Porque é infinito, né? Você vai falar assim, não, mas eu queria, no fundo, eu queria que meu pai me elogiasse. Teu pai te elogia. Aí você lembra, não, mas tinha aquele chefe que me criticou quando eu tinha 14, exemplo. 14 não, porque eu trabalhava, eu tinha 22 anos. Aí você encontra com o chefe. Tem que sempre, né? Aí você vê alguém que, tá, é infinito. Sempre vai ter alguém que vai ainda poder te validar, ou que pior, que não vai te validar. Você pode fazer o que for, que não vai considerar tão bacana assim. Então, Sim, é melhor você não perder esse tempo, é né? verdade. Você acha que a parte que. Como é que eu. Você quer ver? Ó, diretamente. O emocional. Vamos lá. Você acha que o emocional é ligado diretamente. Ele pode mexer com o seu lado profissional, atrapalhar ou ajudar? Eu acho que ele pode tanto atrapalhar quanto ajudar. Depende da maturidade da pessoa de lidar com o emocional. Então, o emocional, para mim, é um grande GPS. Então, a gente tenta negar o emocional, e eu acho que isso também é uma coisa que eu não falei antes, mas eu acho que está totalmente ligado a essa epidemia de problemas de saúde mental e emocional, porque a gente não se permite sentir. As pessoas não se permitem ficar tristes, não se permitem é, ter raiva ou ter medo, como a gente estava falando, e aí o que elas fazem é abafar, é se distrair, é ir para rede social, ir ver filme, beber, comer. Elas vão se distrair para não sentir aquilo. Só que ela sentiu por um motivo. Então, se você está, por exemplo, num ambiente de trabalho que aconteceu uma situação que você se sentiu mal, alguém te tratou de uma forma que você se sentiu mal, das duas uma. Ou aquilo indicou que você tem uma dor ali que você precisa olhar. Então a Uhum. pessoa pode não ter falado nada demais e você se incomodou. Então existe um machucado ali emocional que você precisa olhar. Ou pode indicar que tem um comportamento da outra pessoa que não tá legal. E você pode ir lá e tentar resolver. Falar, olha, como você fala assim comigo, eu considero falta de respeito, por favor, não fala assim comigo. Então, o emocional, ele é um balizador, ele é um sinal que vai além do mental. Você não controla as emoções. Você pode estar aqui focado, né? A gente pode estar focado numa conversa e as emoções, elas estão brotando. Você não controla. Agora, elas estão te indicando coisas. Então, se você olha para as emoções
e você não se deixa levar por elas, mas você usa como indicador, eu sou uma pessoa extremamente emocional. E ao longo do tempo eu vi, antigamente eu via isso como uma fraqueza, ao longo do tempo eu passei a ver como uma grande força, porque o meu emocional me avisa muita coisa. Isso não tá legal, isso tá. Mas aí você precisa agir. Uma coisa é você, não tá legal, vou chorar. Ou vou. Até vai chorar, mas depois vai agir. Chora, Uhum. bota pra fora e depois vai agir. Olha, esse comportamento não tá legal. Olha, eu tô com medo disso. Isso aqui tá me dando medo. Por que que tá me dando medo? Porque não é o caminho? Porque eu não tô confiando em mim? E aí você começa a agir conforme o emocional. Agora, e aí eu acho que pode ser, nesse sentido, pode virar uma grande força. Porque você começa a falar, opa, entendi que isso aqui não me fez bem, resolvi. E aí eu brinco, por exemplo, né? Eu tenho um curso que chama Domine as Oito Fomes. E tem toda uma história que eu também tenho ligada à alimentação e tal. E nesse curso eu ajudo as pessoas a identificarem os vários sinais de fome para dar ao corpo o que ele precisa quando precisa e não só considerarem que não tem força de vontade, Uhum. que é o grande motivo que as pessoas consideram. E na fome emocional, muita gente fala assim, é fome emocional. Ou então não consegue identificar que é fome emocional. E o que eu falo para elas é o seguinte: se você teve o impulso de comer depois que algo aconteceu, vai comer. Depois dessa reunião, eu mereço um chocolate, eu mereço tomar um vinho, eu mereço não sei o quê. Toma! Não se pode. Mas entende o que aconteceu para você buscar o mereço, porque ali tá a chave. Saiu de uma reunião difícil, tá merecendo porque foi difícil. Foi difícil por quê? Aí você tem uma chave para você trabalhar, para que não seja difícil da próxima vez, para que você não fique refém das situações. Então, o emocional pode ser um grande GPS que a gente precisa usar. E aí, se a gente usa bem, sabe, administrar bem, a gente tem um diferencial em quem de repente guardou aquilo a vida inteira e vira uma doença ou que não consegue entender o que está sentindo. E aí, enfim, eu acho que pode ser um grande diferencial. E o que você acha que está faltando hoje, na maioria das pessoas, em relação ao autoconhecimento mesmo, para de fato conseguir levar uma vida mais plena, com mais propósito, e não ficar nessa vida tão, né? Deixa a vida me levar, né? Isso é total, hoje em dia é muito Total. isso. Eu acho que o que está faltando é que quando as pessoas buscam o autoconhecimento, eu vejo as pessoas buscando muito um autorreconhecimento. Então, quando alguém, por exemplo, busca astrologia, quer ler o próprio mapa astral, ou vai num. Hoje em dia as pessoas estão fazendo. Conversando com a IA para fazerem um processo terapêutico, que é um risco, eu acho absurdo, assim, Eu acho isso muito doido. eu acho seríssimo, né? Porque ela tem o viés de validação e você precisa ser confrontado. Se você, ali, quem está te ajudando a se entender, tá sempre te validando aquilo que a gente está falando, você não tem um contraponto. Então, o que as pessoas querem ouvir, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, e isso está tudo certo. Quando na realidade o autoconhecimento envolve perceber aquilo que não está na superfície. Envolve perceber assim, por que que eu tenho esse medo? Por que que quando a pessoa fala tal coisa eu fico desconfortável? Por que que em tal situação eu perdi o controle? Porque ali tem uma chave para algum trauma, algum padrão de pensamento, de comportamento que está te travando. Então as pessoas vivem muito no automático, elas tomam decisões, quase 90% das nossas decisões são inconscientes, ou seja, são aquelas que a gente toma no automático, a gente nem percebe. Qual o programa que está rodando nesse inconsciente? Tem um software ali. Então, o grande processo de autoconhecimento é decodificar esse software, para que você comece a falar assim, não vou por ali, eu sempre faço isso porque eu estou no automático, eu vou fazer assim. Quando as pessoas falam em autoconhecimento, elas querem, na realidade, identificar o que elas já sabem, que no fundo é ficar na superfície. Eu realmente sou muito assim. Tá, tudo bem. O que você não sabe que você é? O que você não percebe? Aí tá a real chave de transformação. Vamos falar um pouco agora de quem é a Carol fora do trabalho, longe das câmeras, mais no dia a dia. Quem é a Carol Sena? Olha, eu sou muito ligada na minha família, extremamente ligada na minha família. Gosto de brincar com as crianças, sou brincalhona. Acho que brincalhona tá nas câmeras também. Quando eu faço os lives do personagem, eu faço milhões de piadas, eu sou brincalhona, mas acho que quem não me vê assim. Tem um dado interessante, assim, acho que quem me vê à frente de uma empresa de autoconhecimento, com uma pegada holística, vai me imaginar uma pessoa zen, que
só ouve mantra, que só faz, né? Vê aquele estereótipo. Eu adoro uma música baiana. Quando era jovem, adorava micareta. Eu adoro viajar. Gosto de tomar um vinho. Assim, eu acho que eu não sou um estereótipo. Eu vivo isso, toco mantra na minha casa, medito todo dia, eu me alimento bem, mas eu também adoro o outro lado, porque eu acho que são lados, na realidade são aspectos da vida. Então, muitas vezes, quando eu comento alguma coisa de um estilo musical, de uma festa, de alguma coisa que eu fui, de um evento, as pessoas falam, nossa, você, porque Pô, nada a ver, né? que bota você numa caixinha do Zen, né? É. Do que as pessoas imaginam que é o Zen. Você tem a prática do budismo no seu dia a dia? Essa questão? Ou não chega a ser um budismo? É mais seguir alguns mantras e fazer a sua meditação? Não, eu gosto muito da mensagem de Buda. Eu acho que com Uhum. certeza ele foi um dos grandes mestres da humanidade. Eu gosto muito de estudar várias linhas espirituais e de religião, porque a gente começa a ver que são idiomas, né? São mensagens universais dentro de culturas diferentes que no final estão ensinando a gente a amar, a respeitar Sim. os outros, né? É. Então Buda foi um grande mestre em várias coisas. Eu gosto muito da mensagem dele, mas não me considero budista. E a prática da meditação, ela não necessariamente está ligada ao budismo, né? Ela tem vários estilos de meditação, vários estilos de prática de meditação, e eu faço algumas delas. Eu conduzo meditações também, eu sou mestre em Reiki, que é uma terapia holística, também Uhum. aplico Reiki. Então, eu tenho as minhas práticas, mas eu diria que é uma coisa mais É um todo. holístico, assim, bem Uhum. ecumênico. E o que ainda te motiva a continuar criando, ensinando e impactando as pessoas? O que eu gosto muito de ensinar essa coisa do escrever, do comunicar, do transmitir uma mensagem, é uma coisa que me dá prazer. E eu acho que a gente precisa fazer coisas que dão prazer pra gente. E a outra é aquilo que a gente falou antes. Eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade com tanta informação das pessoas viverem bem. E a gente está num momento em que as pessoas estão vivendo. Pensa, né? O meu marido é profundo estudioso de história. Uhum. E quando você vê do ponto de vista da história, a gente está numa época do mundo extremamente próspera, né? Um ser humano hoje médio, com uma condição básica de vida, ele tem uma vida muito mais confortável que grandes reis da Idade Média, né? Você pensa, você tem um banheiro que funciona, você tem uma geladeira, você tem uma coisa básica. Lógico, tem pessoas que estão abaixo disso, mas Uhum. não tem esse básico, infelizmente. Mas hoje um ser humano médio, ele tem um conforto muito grande, a gente tem acesso à informação, a gente tem tanta coisa bacana, e ainda assim as pessoas estão vivendo mais tristes, mais deprimidas, mais ansiosas do que nunca. Então eu tenho essa sede de ver as pessoas efetivamente vivendo de uma forma diferente. Então o que me motiva é olhar e falar assim, nossa, a gente podia estar vivendo tão melhor. Então me motiva a transmitir essa mensagem, ver as pessoas melhorando de vida, ver as pessoas aplicando as práticas que a gente acredita, que a gente traz na empresa, que a gente dissemina, para que elas vivam melhor. Então isso me motiva muito. E quando alguém me ter esse feedback do público, que a gente tem muito esse feedback, nossa, comecei a praticar yoga e minha vida mudou, tomei uma decisão como aquela que eu te falei, tantas outras que a gente já teve feedback, tomei tal decisão e foi fundamental para minha vida, hoje eu vivo muito melhor, me mudei para um lugar mais tranquilo, como eu fiz. Isso, isso me motiva muito, ver as pessoas falando, nossa, estão fazendo a diferença, as pessoas estão vivendo melhor. Então é um pouco das duas coisas, do gostar e do querer ver as coisas melhores. É, esse, na verdade, eu ia até te fazer uma pergunta agora sobre o legado, mas esse, na verdade, é o legado que você quer deixar Sim, para as pessoas que sabem de fato da sua história, né? Esse é o legado, de uma vida melhor para todos, né? sim, sim. E uma vida melhor construída a partir daquilo que faz sentido para cada um. Sim. Porque quando a gente fala de metodologia, ou de viver uma vida melhor, ou a gente fala de espiritualidade, muitas vezes a gente pensa num caminho. Eu tenho que seguir determinados passos, ou a Carol faz determinadas coisas. E eu acredito muito que, e eu tento trazer isso para o trabalho da empresa, que existe um leque, existem N tipos de opções de autoconhecimento, de práticas que vão te trazer para o bem viver no teu dia a dia, de práticas terapêuticas, tem infinidade. Qual delas vai fazer sentido para você? Então, para uma pessoa vai ser. Para algumas pessoas elas não conseguem meditar, mas elas acabam meditando quando correm.
tem que correr todo dia, porque no final das contas tem um momento que a mente dela entra num estado meditativo. Para uma pessoa é meditação, para outra, para uma é um determinado estudo, para outra é outra. Então é encontrar aquilo que é viver melhor a partir de um método criado por cada um, a partir de um método que faz sentido dentro da realidade daquela pessoa, da individualidade, da bioindividualidade, que é um assunto que eu gosto muito também, da bioindividualidade de cada um. Então, dentro da natureza de cada um, o que faz sentido para aquela pessoa viver melhor? Como é que ela pode fazer as escolhas para ela viver melhor? Carol, nós vamos começar aqui agora umas perguntas ping-pong para você aí, tá? Tá bom. Aqui. Uma palavra que define sua trajetória. Sentido. Tem que explicar? Ou você pode... Não, pode... É ping-pong, né? Qual hábito mais mudou sua vida? A meditação. Um medo que você precisou vencer? Do fracasso. O que significa sucesso para você? Pode explicar, tá? Essa aí você pode explicar. Essa daqui não A tem... do sucesso? Não tem muito como você talvez falar com uma palavra, né? Tá. Você pode repetir como é que é? Vou agora. O que significa sucesso para você? Sucesso para mim é você viver bem, como eu falei, uma vida que faz sentido para você e sentir uma profunda realização. Isso pode vir, essa realização pode ser material ou não. Eu conheço pessoas que vivem... Sucesso para mim é você viver o seu propósito, você estar alinhado àquilo que é você e que diariamente você fala, nossa, é isso que eu devia estar fazendo, e você vê aquilo dando fruto. Então eu vejo às vezes uma pessoa que, por exemplo, tem um caminho espiritual, eu conheço pessoas que de repente não estão realizadas na própria profissão ou tratam a profissão como algo, ok, isso é meu trabalho, e são profundamente realizadas no caminho espiritual. Para mim, ela está vivendo o propósito dela. Então, o propósito não tem necessariamente a ver com carreira, e o sucesso também não tem necessariamente a ver com carreira ou com dinheiro, mas é um sucesso de eu estou vivendo a vida que eu gostaria de viver e eu estou vendo ela dando os frutos, sejam esses frutos o que forem, pode ser, né, filhos, pode ser um caminho espiritual, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, mas aquilo que faz sentido para a pessoa. Uma qualidade que você mais admira nas pessoas? A criatividade. Pessoas criativas e aí quando a gente falando de empreendimento, assim, empreendedores criativos, adoro biografia de Walt Disney, adoro criatividade. Uma crença que mudou sua visão de vida? A da autorresponsabilidade. Qual conselho você daria para a sua versão mais jovem? Vai dar certo. Continua. O que te traz paz hoje? A natureza. Se pudesse resumir sua missão em uma frase, qual seria? Transformar positivamente a vida das pessoas. Essa também é a missão da minha empresa e eu acho que ela não foi construída à toa, assim, ela transformar positivamente a vida das pessoas por meio do autoconhecimento e do bem viver é a minha missão. Carol, chegamos ao fim aqui de mais um episódio aqui. Pessoal, eu estive aqui com Carol Sena, sócia fundadora do Persone, especialista em saúde integrativa. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Só te corrigir, personária. Personária. Você bota lá. Vou falar de novo essa parte, né? Vamos lá. Eu estive aqui com Carol Sena, sócia fundadora do Personare, especialista em saúde integrativa. Mais uma vez, muito obrigado, Carol, pela sua presença. Você quer deixar alguma mensagem para o público, as suas redes sociais? Pode ficar à vontade. Essa câmera aqui. Vou convidar o pessoal a seguir tanto a minha empresa, o Personare, @Personare Oficial, no Instagram, quanto me seguir também, Carol Sena, com 2 N's, .3. No Instagram, você me segue lá que tudo isso que eu falo aqui você vê acontecendo na prática, porque minha vida é um retrato disso tudo. Eu sou isso que eu falei, então você vem me seguir e me manda mensagem se você viu aqui o programa, porque eu adoro conversar com as pessoas. Tá, joia. Pessoal, e fica por aqui mais um episódio do Free Podcast. Deixa seu like, seu comentário, nos sigam aí nas redes sociais. Um abraço.